Olá, oitavo ano, bom dia, good morning, como vocês estão? Eu estou aqui nessa manhã de segunda-feira para apresentar para vocês essa nova metodologia de como vamos apresentar as nossas aulas para vocês. Nós vamos subir todos os dias às 9 horas para esse canal do YouTube as nossas aulas que vocês teriam naquele dia, seguindo assim o nosso horário de aula normalmente. Hoje, por exemplo, vocês teriam uma aula de ciências, uma aula de inglês, uma aula de informática, uma aula de redação e uma aula de matemática. É por isso que na sequência desse vídeo vocês verão essas aulas nessa mesma sequência. Primeiro, a aula de ciência com a Miss Val. Segundo, a aula de inglês com o Mr. Steffley. Terceiro, a aula de informática com o Mr. Gleidson. Quarto, a aula de redação com a Miss Cristiane. E por último, a aula de matemática com o Mr. Matheus. Ok? Estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos que essas aulas começam, para que você possa pular para essas aulas ou voltar a essas aulas quando você quiser. Nós escolhemos a plataforma do YouTube porque aqui vocês poderão assistir às aulas quantas vezes vocês quiserem e quando quiserem, ok? Se inscrevam aqui no canal, assinem aí o sininho para você receber todas as notificações e acompanhe então as nossas aulas de forma online. Esforcem-se para fazer todas as atividades propostas pelos professores. No mais, queria dizer que estou morrendo de saudade de vocês e boa aula! Bom dia, galerinha do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Bom, né? Estamos bem, estamos protegidos em casa. Não esqueçam de lavar as mãos, passar álcool. E não esqueçam que estamos em isolamento social. Bom, nossa aula vai ser sobre os alimentos e nutrição. Não esqueçam que a gente já começou esse conteúdo, certo? E eu vou estar lembrando algumas coisinhas lá do nosso capítulo 3 e outras serão novas, tá? Bom, nós vimos lá na página 42 que os alimentos eles possuem nutrientes e que todos os nutrientes eles têm que vir especificados nos alimentos, sejam eles, né, in natura ou ele industrializado, tá? Então tem a data de validade, data de fabricação e tem lá os componentes nutricionais que a gente tem que estar observando também. O que são alimentos? Eu fiz aqui uma revisãozinha, tá? Bem rapidinho. O que são alimentos, né? Alimentos são todas as substâncias sólidas e líquidas que são levadas ao nosso tubo digestivo. Depois a gente vai ter uma aula sobre o sistema digestório, mas vocês já fizeram leitura do capítulo, já fizeram algumas atividades e já assistiram algumas videoaulas que eu enviei sobre o sistema digestório. E esses alimentos eles vão ser degradados para depois, serem absorvidos pelas nossas células, pelas células do intestino, levados às células do corpo para ser transformados em energia, né? Então eles passam por um processozinho. Todos os alimentos têm nutrientes? Nem todos, tá? Mas a maioria deles, eles vão ter nutrientes. E o que são esses nutrientes? Os nutrientes são substâncias químicas que vão fazer parte dos alimentos e que vai ser absorvidos pelo nosso organismo e que é indispensável ao funcionamento do nosso corpo. Então, esses nutrientes é muito importante. A falta de algum nutriente pode trazer algum prejuízo para o nosso corpo. O primeiro grupo de nutrientes que nós vamos estudar são os carboidratos. Esse eu já havia explicado para vocês, tá? Mas eu vou revisar ele aqui. Que é carboidrato? Carboidrato são alimentos, são nutrientes, que estão presentes em alguns alimentos e eles são importantes, pois eles têm uma função energética, Eles têm a função de nos dar energia. Esses alimentos, os alimentos que são ricos em carboidratos,
eles fornecem a matéria-prima para a produção de moléculas que vão compor o nosso corpo. Então, nós temos uma variedade grande de carboidratos. Então, temos carboidratos em algumas frutas, nos doces, né? Nos que tem açúcares em geral. E nós temos em alguns legumes também, no macarrão, né? No pão, que também é fonte de carboidrato. Lembrando vocês que os carboidratos, eles são divididos em 3 grupos. Eu não coloquei esses grupos aqui no slides, tá? Monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. E que cada um deles vai estar presente em alguns tipos de alimentos. Então, os monossacarídeos, né, são os que são formados por glicose, então está presente principalmente no mel. O disacarídeo são que tem a junção de 2 mono. Por exemplo, a beterraba. A beterraba, ela tem um tipo de açúcar chamada de sacarose, que é a glicose mais a frutose. O leite, ele tem carboidrato, o carboidrato que ele tem a lactose, que é um tipo de açúcar presente no leite. Então, é glicose mais galactose. Tem a gente que tem alergia a esse tipo de componente. Aí temos os polissacarídeos, que está presente no amido em geral. Lá no livro de vocês, na página 43, tem uma tabelinha também explicando, tá? O próximo grupo que nós vamos ver são as proteínas. As proteínas, elas são substâncias, né, que está presente nos alimentos, e nós temos alguns alimentos que são ricos em proteínas, como peixes, leite, ovos, carne, queijo, né? As proteínas, elas são formadas por moléculas menores chamadas de aminoácidos. As proteínas nosso corpo produz, né? Eu já havia falado isso para vocês, são produzidas nas nossas células, mas a gente precisa ingerir porque as que a gente ingere são matéria-prima para a produção de outras proteínas. E as proteínas, elas vão atuar na regulação do nosso metabolismo e na defesa do nosso corpo. Então, nós temos, né, a ação dessas proteínas em várias partes do nosso corpo, que são muito importantes, porque, na verdade, elas, né, fornecem aminoácidos que vão produzir uma proteína que vai agir em uma determinada parte do nosso corpo. Até o livro de vocês, ele traz um pequeno textozinho falando da importância da gente comer arroz e feijão, que é uma combinação bem brasileira, né? O arroz é um carboidrato e o feijão é uma proteína. Então, os dois juntos misturados, né? Ele traz nutrientes importantíssimos para o nosso organismo. As proteínas, gente, eles fazem parte também da composição de anticorpos, ajudam no sistema imunológico, tá? Participam também de processos metabólicos, são percursoras de hormônios, tá? Estão presentes em algumas glândulas aí, ajudam nas células sanguíneas, nas células nervosas. Então, é muito importante ter a proteína. Lembra que o Pedro ainda me perguntou, professora, quem quer ganhar massa muscular? Aí eu ainda falei para vocês, né? Tem que ter uma injeção muito grande de proteína, justamente por causa da formação dos tecidos. Lembrando que é a alimentação mais atividade física. Não adianta eu só ter uma dieta lá em 2.000 calorias, mas eu não fazer atividade física. E vocês não têm que fazer dieta alimentar, porque vocês estão em fase de crescimento. Eu falei isso muito na nossa aula que a gente teve lá na sala. O próximo aí é a gordura, que também no livro de vocês traz lipídios, então lipídios ou gorduras, tá? Os lipídios, eles também são fontes de energia para nosso organismo, tá? Eles utilizam essas moléculas para poder fazer parte da estrutura das células e dos tecidos. Esses lipídios, essas gorduras, elas têm que ser ingeridas em menor quantidade. Por que em menor quantidade? Porque o excesso dela, né, pode trazer grandes prejuízos no nosso corpo.
nós vimos, na verdade nós não vimos, né? O Pedro perguntou sobre a gordura saturada e insaturada, qual que é a diferença? Já já eu falo, porque eu fiquei de responder para ele depois, é porque a aula tinha acabado. Gente, as gorduras, elas também ajudam a proteger os órgãos contra lesões, tá? Ajuda a manter a temperatura do corpo, ajuda na absorção de algumas vitaminas, que a gente vai ver mais na frente, essas vitaminas. E nós temos as gorduras tanto de origem animal quanto de origem vegetal, tá? Nós temos gorduras de origem animal, a banha de porco, por exemplo, né? As presentes nas carnes, elas são de origem animal. E as de origem vegetal é a que está presente no abacate, nas castanhas, que também são muito importantes. Nós temos algumas gorduras nos alimentos industrializados. Essa não é muito legal para o nosso corpo, tá? Mas a gente utiliza de alimentos industrializados. Então a gente tem que ter cuidado nessa quantidade, tá? Bom, voltando lá para a pergunta do Pedro, os lipídios saturados, tá? Qual que é a diferença de gordura saturada e gordura insaturada? Porque nos alimentos traz isso, ele não traz lipídio, ele traz como gordura. Os saturados são sólidos, em temperatura ambiente eles ficam sólidos, tá? Então, no caso, a manteiga e a margarina. Esses alimentos, geralmente, eles são de origem animal, tá? São as carnes vermelhas, as banhas, que está presente também no ovo. E esses alimentos, essas gorduras saturadas, elas devem ser evitados ou o consumo dele tem que ser em moderação, porque o excesso traz mal à saúde, tá? Então causam principalmente problemas no sistema circulatório. A gente vai ver alguns desses problemas quando a gente vai estudando sistema circulatório. Principalmente traz pra gente o aumento do colesterol, que a gente vai ver, eu vou explicar para vocês já já, vou falar um pouquinho sobre o colesterol. Os lipídios insaturados ou gorduras insaturadas são aqueles que têm forma de óleo em temperatura ambiente, que está líquido, tá? Geralmente eles são os óleos vegetais, com exceção do óleo de coco. Mas esses óleos é o óleo de peixe, a azeitona tem esse óleo, as castanhas, e eles são alimentos muito ricos em gorduras insaturadas. Alguns alimentos industrializados, gente, faz um processo nesses óleos vegetais e transforma eles quimicamente. Ao transformar isso quimicamente, ele muda a textura e o sabor dessa gordura, certo? E aí ele cria, por exemplo, as margarinas, os doces, os biscoitos. Essa quantidade de lipídio insaturado nos alimentos, por ter modificado, feito essa transformação química, ele se torna uma gordura prejudicial ao nosso corpo, que é a gordura trans. Então, ela é mais prejudicial. Por isso que lá nos biscoitos, nos salgadinhos, vem escrito assim, ó, gordura trans, 0%. Nem sempre é zero, tá? Porque se for inserido gordura ali, ele foi transformado quimicamente. Então, a gente tem que ter cuidado com esse consumo, porque ele é mais prejudicial do que se eu comer uma castanha, por exemplo, comer o peixe, comer a azeitona. Essas gorduras, elas são melhores do que o que a gente come lá, a bolacha recheada. Antes de eu falar para vocês das vitaminas, eu vou falar um pouquinho do colesterol, tá? O colesterol, ele é um lipídio encontrado naturalmente nos alimentos de origem animal. Então, ele tem função específica no nosso corpo. Então, ele faz parte da constituição das membranas celulares nos animais e faz parte também do revestimento das células nervosas. O que nós podemos destacar é que nós temos dois tipos de colesterol, o HDL e o LDL. O HDL, ele transporta o colesterol dos diferentes tecidos do corpo para o fígado. E aí, o fígado, ele retira esse excesso de colesterol que está em circulação, para diminuir essa quantidade no sangue, para ser eliminado. Já o LDL é um tipo de colesterol que o excesso dele vai acumulando nas paredes dos vasos sanguíneos, é o chamado de colesterol ruim.
E aí ele vai acumulando nas paredes dos vasos sanguíneos, podendo levar ao estreitamento desses vasos, prejudicando a circulação, e aí o que pode entupir uma veia, uma artéria e provocar um dano maior, levando às doenças cardíacas, por exemplo, tá? Então, nós temos que ter um equilíbrio. O nosso HDL, ele não pode, que é o colesterol bom, ele não pode abaixar demais. E o LDL, ele não pode aumentar, que é o colesterol ruim, tá? Professora, como que aumenta esse LDL no sangue? Evitar o consumo desses alimentos que favorecem o colesterol ruim, tá? Que são os industrializados, que são o principalmente os industrializados que têm esse excesso de gordura, tá? E evitar mesmo os alimentos muito gordurosos, muita margarina no pão, tem gente que passa muita margarina no pão, passa na bolacha. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, tá? Bom, agora nós vamos para as vitaminas, que são considerados micronutrientes, tá? As vitaminas, elas podem ser encontradas nas frutas e vegetais e também em alguns alimentos de origem animal. Eles são importantes também, essas vitaminas, elas são muito importantes na regulação e na função do nosso organismo. É indispensável o nosso funcionamento. Às vezes, o que a gente come está em baixa quantidade, né? Nós temos que pegar usar de forma industrializada, mas o que não é legal e tem que ser com indicação médica. Eu não posso ir lá na farmácia e ficar comprando complexo vitamínico, igual tem muita gente agora fazendo uso abusivo de vitaminas C para prevenir a gripe. Não é legal, certo? É mais fácil você chupar uma laranja, uma mexerica, né? Uma acerola, o suco de acerola, fazer esse acompanhamento. Bom, o organismo ele precisa de quantidades pequenas de vitaminas. Então, quem toma vitamina C todos os dias é bom? Sim, não vai fazer ruim, mas eu não posso tomar 2 comprimidinhos de vitamina C. Porque meu organismo só vai pegar aquela quantidade pequena e o que não é pequeno ele vai jogar fora. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Aonde eu encontro as vitaminas? Todos os tipos de frutas e todos os tipos de legumes, além do leite, da carne. O fígado é uma carne que é riquíssima em vitaminas, tá? É importantíssima, ela é rica em ferro, então que previne anemias. Então, nós temos um grupo bem variado de alimentos com nutrientes. Então, quando a nossa mãe fala, tem que comer verdura, porque é importante, previne doença, se não comer vai ficar doente, ela tá certa, porque senão a gente vai ficar doente mesmo. O livro de vocês não traz, na verdade ele traz pouquinha coisa, mas ele não traz separadamente cada vitamina. Então, lá na página 47 tem alguns grupos de alimentos, né, falando um pouquinho de algumas vitaminas. Ele tem um grupo de vegetais verdes, né, falando que eles são ricos em vitamina C, ferro, né, e fala a ação deles no corpo. Eu peguei separadamente aqui para vocês verem que eu tenho vitamina A, que ela é importante oxidante, né, ela protege as células. Então, eu tenho no leite, em alguns vegetais verdes, e aí tem algumas fontes. Aí eu tenho a vitamina K, que ela é um componente importantíssimo para a formação de 13 proteínas que ajuda na coagulação do sangue, né? Então, ela é muito importante, tá? Principalmente nos alimentos de verde escuro, nas folhas, tá? Brócolis, couve, salsa. É muito importante a ingestão dessa vitamina, gente. A vitamina D, professora, mas é só tomar sol? Não, tá? Vitamina D, o nosso organismo ele produz em pequena quantidade e ela só vai ser assimilada se eu tomar o sol ajuda. Então, ela é sintetizada com a ajuda dos raios solares. Ela ajuda na produção de insulina, na manutenção do sistema imunológico, no sistema de defesa. Então, agora, por exemplo, mas eu vou lá na farmácia e vou comprar vitamina D. Se você tiver um exame de sangue que comprova que a sua vitamina D está baixa, aí sim o médico vai te receitar.
Ah, porque tá falando no jornal que eu tenho. Não, você não vai tomar vitamina. A gente não automedica. Você come, você tem alimentos que têm isso. Leite, ovos, carne, queijo, isso são riquíssimos. Além de ser rico em cálcio, que é um sal mineral, ainda também é importante porque ele tem vitamina D, tá? E tem as fontes, a vitamina E, que é a tocoferol, ela previne câncer, doenças cardiovasculares, protege o sistema reprodutor, tá? Previne contra catarata, reforça o sistema imunológico, melhora a ação da insulina. Então, nós temos aí no óleo de girassol, no amendoim, nas sementes, as castanhas. Então, é muito importante a ingestão. Aí eu tenho a vitamina B1, que também mantém um sistema nervoso, circulatório saudáveis, auxilia na formação das células sanguíneas, no metabolismo de carboidrato, previne o envelhecimento. Aí tem as principais fontes, né, que são as folhas verdes, a alface, o espinafre, a berinjela, cogumelos, cereais, feijão, nozes, atum. Professor, é só o atum fresco? Não, o atum em lata também, a sardinha também em lata. Compra o que tem água, o que não é no óleo, porque senão você vai aumentar a questão da gordura. Então, isso a gente tem que olhar. A vitamina 2, né, que é a riboflavina, que está ligada à formação das células vermelhas do sangue e os anticorpos. Então, ela está envolvida na respiração, nos processos celulares. Também previne a catarata, ajuda na reparação e manutenção da pele, ajuda na produção dos hormônios, como no caso a adrenalina. Aonde que eu encontro essa vitamina? Nos vegetais, grãos integrais, leite e carne. A vitamina B3 também aumenta a circulação, reduz o triglicérides, que é aquele lá, o LDL e o HDL, né? Que é lá no colesterol, principalmente o LDL, que é o colesterol ruim. Ajuda no funcionamento adequado do sistema nervoso e imunológico, regula o açúcar no sangue. Onde eu encontro essa vitamina, professora? Nós temos em leveduras, carnes magras, de bovinas e aves, no fígado, leite, gema, nos cereais integrais, nos vegetais, brócolis, espinafre, aspargo, cenoura, batata doce. A vitamina B5, que também ajuda na formação das células vermelhas, previne a degeneração das cartilagens, ajuda na construção dos anticorpos, reduz colesterol, ajuda nas disfunções hormonais. Fonte: carne, ovos, leites, grãos, sementes, leveduras, os vegetais, as frutas. Aí vem a vitamina B6, também que ajuda nas doenças cardíacas, no sistema nervoso, no sistema imunológico, alivia enxaqueca, as náuseas, reduz colesterol, previne a arteriosclerose, câncer, tá? Aonde eu encontro vegetais integrais, semente de girassol, no feijões, na soja, no amendoim, que são as leguminosas, né? As aves, peixes, frutas como a banana, tomate, abacate. A vitamina B7 também auxilia no crescimento celular, na produção do ácido gráfico, reduz o açúcar no sangue, combate infecções, promove a saúde das glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas são as glândulas responsáveis pelo suor. Nós temos também na medula óssea, nas glândulas sexuais, né? Previne a calvície, alivia dores musculares. Onde a gente encontra? Nas carnes de aves, fígados, gema de ovos, couve-flor e ervilha. O ácido fólico está encontrado nos vegetais de folha verde escuro e no fígado e na couve-flor. Ele ajuda demais no sistema imunológico e no circulatório, tá? É antitóxico, ajuda a combater o primeiro infarto, previne câncer de mama e de colo, porque quando você come folhagem ajuda as fibras, ele tem fibras alimentares que ajudam na flora intestinal, né? Diminui o risco de arteriosclerose, previne a saúde do cabelo e da pele. É o que eu falei pra vocês. Ah, eu quero fazer hidratação no meu cabelo. Vai melhorar a estética do cabelo, mas pra hidratar mesmo o cabelo, ter um cabelo lindo, uma unha bonita, uma pele bonita, é o que você come. Aí eu tenho a vitamina B12 e a vitamina C, tá?
A vitamina B12, ela ajuda nas células vermelhas do sangue, que são as hemácias, na manutenção do sistema nervoso e ajuda no crescimento. Fontes são as mesmas fontes que eu falei: leite, ovos, peixe, carne, fígado. A vitamina C, que ela previne, né, resfriados e ajuda no sistema imunológico. Além disso, ajuda na síntese de colágeno, também ajuda na manutenção dos tecidos, protege contra infecções. Tá presente, quais são as fontes? Todas as frutas cítricas, e tem que ser fresca, tá? Laranja, limão, tomate, abacaxi, mamão. E os vegetais frescos, tá? Repolho, couve, espinafre. Por que fresco? Quando você congela esses alimentos, tá? Eles diminuem um pouco a vitamina, às vezes até quase perde. Ou quando cozinha demais também, alguns perdem. Então, é bom in natura. Pegar laranja, descascar e chupar é melhor do que você fazer o suco, por exemplo. Então, tem essa absorção em maior quantidade. Os minerais, gente, o livro de vocês traz como sais minerais. Os sais minerais, ou, né, minerais aí, eles são necessários para o corpo porque são responsáveis pelo funcionamento do metabolismo. Combate algumas doenças, ajuda na cicatrização. Eles fornecem sais bem importantes, como sódio, potássio, cálcio, ferro. Onde que eu encontro os sais minerais? Na água, nas frutas, nos legumes, nas verduras, nos alimentos, né, nos frutos do mar, no leite. Então, nós temos diversos alimentos. Então, a nossa alimentação, ela sendo rica em nutrientes, nós teremos um organismo mais saudável. Esses alimentos são in natura, né? Quanto mais, por exemplo, a salada crua, ela é melhor que os alimentos cozidos, tem uma melhor absorção, tem maior quantidade de nutrientes, inclusive sais minerais, tá? Os íons de sódio e potássio, eles ajudam a regular a quantidade de água no organismo e também ajudam nas funções nervosas e de contração muscular. Aí nós temos vários sais minerais. Eu coloquei alguns exemplos aí para vocês. Não vou ler, depois vocês fazem uma lidinha, porque tem a função, tem a carência, a falta dele, o que que provoca e quais são os principais alimentos. Então, eu coloquei só alguns, tá? Mas nós temos vários. Eu coloquei cálcio, fósforo, sódio, cloro, ferro, iodo e flúor. No livro de vocês traz só a importância de alguns, tá? Ele destaca também a importância para a água, que é um sal mineral. Eu acho que eu não coloquei aqui a água, mas ela é muito importante. Então, no mínimo, lá uns 2 litros de água por dia, tá? A ingestão. Trouxe as fibras alimentares, tá? Eles não são micronutrientes, mas estão presentes nos vegetais, então tá junto com as vitaminas. Eles não são absorvidos pelo nosso organismo, mas ajuda o trato gastrointestinal, o funcionamento bem do intestino. Quando a gente tem um intestino que funciona legal, né, vou prevenir um câncer intestinal. Então, ajuda a diminuir o açúcar no sangue, reduz os níveis de colesterol, então tem diversas funções. Os alimentos, eles têm fibras solúveis e insolúveis, tá? Então, nós temos as frutas, tem grande quantidade de fibras. Quando a gente consome algumas frutas com a casca ou o bagaço, né, eles ajudam melhor ao funcionamento do intestino, na eliminação das fezes. Bom, para a próxima aula, eu pedi algumas atividades aí que vocês vão fazer do livro, tá? Lá no livro de vocês, na página 51, tem uma piramidezinha que eu gostaria que vocês preenchessem lá, tá? É o que a gente vai consumir em doses diária, raramente. Depois vocês dão uma olhadinha lá e dão uma preenchida lá com as letrinhas dos alimentos dos grupos, tá? Aí a saúde em foco, lá fala sobre a transmissão de doenças pelos alimentos, o que a gente tem que ter cuidados, né? Com os alimentos, lavar direitinho, ter higienização, o que a gente está tendo agora o controle com o coronavírus, né?
lavando, higienizando bem, além da higienização com as mãos, com o ambiente, a gente também tem com os nossos alimentos. Nós temos várias doenças transmitidas pela falta de higiene ou a higienização não correta. Então, vocês dão uma olhadinha lá. As atividades que eu pedi para casa é a página 58, que a 56 nós já fizemos e a 57 também. Então, vocês vão fazer para mim a 58, 59 e a 60. A questão número 4, eu tô pedindo para não fazer. Por quê? Porque ela tá pedindo para você montar grupos de colegas e fazer uma pesquisa sobre os alimentos. E a gente vai fazer isso posteriormente. Então, não precisa preocupar com ela não, tá bom? Beijos, até a próxima aula. Tudo beleza, galera do 8º ano? Nós do Colégio Atléticos, nós professores, pensamos num sistema diferente para ficar mais fácil para vocês nesse período de home office, de terem acesso ao conteúdo. Então, todos os conteúdos a partir dessas aulas vão estar sendo disponibilizados no YouTube para vocês terem acesso a hora que vocês quiserem. Sempre que quiserem voltar para rever um conteúdo, os exemplos, certinho, vocês estão livres para fazer isso. Então, eu trouxe o conteúdo de inglês para vocês formulado em um PowerPoint com 2 conteúdos para essa semana. Será uma sequência de 3 vídeos. Esse primeiro vídeo vai ser um vídeo de conteúdo, então os 2 conteúdos vão ser explicados. O próximo vídeo, o segundo vídeo, vai ser um vídeo de atividade sobre esses conteúdos dessa aula. E o terceiro vídeo vai ser um vídeo de resolução dos exercícios, vai ser a correção dos exercícios, certo? Dados no segundo vídeo, sobre o conteúdo desde o primeiro vídeo. Então vamos lá. O primeiro conteúdo que a gente vai estar trabalhando vai ser o conteúdo de folk tales. Folk tales são contos populares. Folk corresponde a pessoa popular, tales são contos. Então nós temos aqui definição de folk tales para vocês. Are stories from ordinary people or everyday life. The stories includes characters, problems, surrounded by wishes, magic objects, people who are poor and become rich, and all these things, ok? Então nós temos exemplos aqui de folk tales em inglês. The Story of the Merchant and the Genius and the 7 Voyages of Simba the Sailor. Certinho? Eu também disponibilizei aqui embaixo o link do site para vocês poderem estar entrando e terem acesso a mais contos populares em inglês, certinho? Super bacaninha da gente estar trabalhando muito mais vocabulário em inglês para vocês estarem utilizando aí no dia a dia, criando frases e textos. E aqui ao lado eu coloquei para vocês exemplos de folk tales brasileiros. Então nós temos A Mãe d'Água e Os Três Coroados. Então são 2 exemplos aqui, certinho? Então relembrando, folk tales são contos populares. Geralmente as pessoas mais velhas contam para os mais novos e aí vai passando daí por diante, certinho? Então, conteúdo de folk tales, super bacaninha, super fácil. A gente só vai revisar isso bastante. Vocês vão ter que passar esses conteúdos para o caderno. Estava até me esquecendo já. Porque esses conteúdos vão ser vistados certinho quando a gente retornar nas aulas. Então, passem todo esse conteúdo para o caderno, estudem, olhem o site, olhem nesses links, são super bacanas, certinho? Vai trazer muito mais conhecimento para a gente no dia a dia. Passando para o próximo conteúdo já, o Folk Tales ele era mais um conteúdo para a gente visualizar o que era, certo? Que vai auxiliar no desenvolvimento do conteúdo no vídeo seguinte. Serão as atividades. Para esse próximo, nós temos aqui o Past Progressive. Past Progressive seria o passado progressivo, o passado contínuo. Então, todas as vezes que eu tenho um verbo to be no passado, eu adiciono um verbo principal na forma contínua, eu tenho o meu Past Progressive, certo? Assim como eu já estudei com vocês, como nós já vimos o Present Progressive, aqui eu trouxe o passado. Super fácil de ser analisado. Temos um exemplo. I was going to school. Eu estava indo para a escola. O I corresponde ao pronoun. Was, que é o verbo to be no passado. Go é o meu verbo principal, com ing, que é a forma contínua do verbo. To school vai ser meu complemento. Então, eu ainda coloquei para vocês uma tabelinha aqui de pronomes e verbo to be no passado, o verbo correspondente para cada pronome. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were.
E mais 2 exemplos abaixo. I was planting a tree. They were studying Japanese. Então analisem esses exemplos para ficar super facinho de vocês resolverem as atividades no vídeo seguinte, certinho? Na aula seguinte. Próxima parte que nós temos uma observação. Sempre que o nosso verbo principal terminar em vowel, em vogal, por exemplo, drive, dance, eu vou retirar, take off, vou retirar essa vogal e ir direto para o meu ing, para a minha forma contínua. Então, fica como exemplo, driving, dancing, direto, sem a vogal E no final. Então, nós temos exemplo com os 2 verbos acima. Laurel is dancing samba, Logan is driving to the airport. Certinho? Prestem bastante atenção para não cometerem erros na hora de resolver os exercícios. Beleza, galera? Até mais! Olá, alunos, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão de quarentena? Cumprindo todas as orientações, fazendo tudo certinho? Bem, espero que vocês estejam bem, estejam conseguindo aí passar por essa situação, pois é uma situação nova para todo mundo e com certeza vamos sair muito mais fortes do que estamos. E pessoal, hoje eu trouxe uma aula de informática para vocês, de um conteúdo que nós vamos trabalhar esse ano, só que começando de uma forma diferente, começando por esse sistema à distância. Vocês assistiram o vídeo e aí no conforto da casa de vocês. Mas com certeza é um assunto que nós vamos debater aí ao longo de todo o ano. Esse assunto é segurança na internet. Por que eu escolhi segurança na internet para falar sobre isso agora? Porque eu tenho certeza que nesse tempo que vocês estão em casa, mais do que nunca, vocês estão mexendo muito mais na internet, acredito eu. Seja para ver vídeos, para assistir filme, para jogar alguma coisa, para ver uma série. E a internet, como nós já falamos várias vezes, é um ambiente incrível, tem um conteúdo maravilhoso. É graças à internet que estamos tendo essa possibilidade de nos comunicarmos com vocês aí, mesmo de longe. Então, assim, é um mundo sensacional. Mas assim como a vida real, a internet tem alguns cuidados. A vida real, você tem alguns cuidados que você aprende com o papai, com a mamãe, com a família, com a escola. E na internet não é diferente, tem vários cuidados que precisam ser tomados. E aí, hoje, nessa primeira aula, vamos falar um pouco de alguns cuidados. E na aula da semana que vem, a gente continua falando de outras dicas de segurança, tudo bem? Então vamos lá. A pergunta para vocês é uma pergunta meio óbvia. Vocês sabem usar a internet? Eu tenho certeza que vocês estão falando aí, professor, é óbvio que eu sei usar a internet. E eu tenho certeza que vocês sabem usar a internet. A geração de vocês é uma geração que desde muito cedo já tem contato com a tecnologia. Já está lá mexendo no YouTube, já está lá jogando. Hoje as crianças, desde muito cedo, já estão ali com o tablet na mão. Então é uma geração que sabe usar a internet, que tem o controle da internet. Isso eu tenho certeza. Mas a pergunta é, vocês sabem usar a internet com segurança? Aí é outra história, né? Usar a internet é uma coisa, usar com segurança é outra. Quais são as vantagens da internet? A gente sabe aí que a internet serve para lazer, dá pra gente jogar na internet, dá pra gente fazer atividades para passar o tempo, então lazer, estudo, como agora vocês estão estudando, estão aprendendo através desse vídeo que foi baixado pela internet. Para trabalhar, a maioria das profissões hoje em dia se usa a internet. Para pesquisa, vários trabalhos, eu tenho certeza que nesses dias aí que vocês estão recebendo atividades, vocês estão fazendo muita pesquisa pela internet. Também para socialização, conversar com os amigos, conversar com a família, seja o WhatsApp, sejam redes sociais e outras formas de comunicação. Então, a internet ela é um ambiente quase que infinito, dá para fazer diversas coisas, dá para fazer tudo isso com segurança. E aí, pessoal, eu queria trazer alguns dados para vocês, algumas notícias. Por exemplo, essa é a primeira notícia. O Brasil está entre os 5 países com o maior número de crimes cibernéticos do mundo, e as crianças e os jovens são as vítimas mais fáceis. Gazeta do Povo 2017.
Crianças e adolescentes são as principais vítimas de crimes cibernéticos. 76% dos usuários brasileiros já caíram em golpes virtuais. No Brasil, mais de 62 milhões de pessoas foram afetadas por crimes virtuais. Somente em 2017. Em 2016, esse número era de 42,4 milhões. Vendo essa notícia, é para a gente refletir essas notícias, para nós refletirmos. Será que realmente sabemos usar a internet? O brasileiro sabe usar a internet com segurança? A gente sabe aí que os números são muito altos, mas dá para se prevenir tomando cuidados simples. E aí vamos começar a falar desses cuidados. Hoje, próxima aula, a gente fala um pouco mais. Alguns cuidados na internet. Tenho certeza que alguns vocês já sabem, e alguns talvez, se vocês não sabem, vão saber a partir dessas aulas e vão ter um uso mais seguro da internet, um uso mais saudável. Então vamos lá para a primeira dica de segurança. Dica de segurança de internet. Dica número 1. Cuidado com as suas senhas. Não tenha só uma senha para todas as suas redes e compartilhe apenas com seus pais. Nunca compartilhe com amigos ou namoradas. Pessoal, senha é algo bem pessoal e você não pode compartilhar com qualquer um. Seja senha de redes sociais, seja senhas de contas, qualquer tipo de senha, ela tem que ser muito bem guardada. Às vezes um amigo de vocês, um colega, chega e fala: vamos trocar a senha, você me passa a sua senha, eu passo a sua, uma prova de confiança. Não façam isso, porque futuramente, se você tem um desentendimento com esse amigo, se esse amigo deixa de ser seu amigo, ele pode usar a sua senha para fazer coisas nas suas redes sociais, nas suas contas, seja de onde for. Então a senha, só compartilhe com o papai, com a mamãe. No geral, a senha ela é sua e guarde essa senha e não divulgue, não fale para ninguém. Seja a senha do e-mail, de um jogo, do que for. E nunca façam senhas muito óbvias, como número de telefone, data de nascimento. É importante fazer uma senha que só você vai saber adivinhar, só você vai saber para se lembrar dessa senha. Então nada muito óbvio. Então tomar o cuidado com a senha é a primeira dica aí para a segurança da internet. Vamos para a próxima? Pense bem antes de publicar algo. Depois que algo vai para a internet, é muito difícil retirar. Na dúvida, não poste. Pessoal, a internet ela é compartilhada aí com o mundo inteiro. Algo que você posta aí na sua casa pode ser visto por alguém do outro lado do mundo. Então, é muito importante pensar o que você escreve, o que você fala, o que você posta na internet. Porque, na maioria das vezes, por mais que você ache que vai lá apagar, se arrependeu, eu vou apagar, alguém pode ter salvo esse material, pode ter baixado esse material. Então, é muito difícil algo que foi publicado depois sumir de vez da internet. Então, seja uma foto, seja alguma frase, seja algum texto, pense bem antes de publicar qualquer coisa na internet, porque não é algo só para você, é algo que vai ser do mundo. Você coloca na internet, vai ser da internet no geral. Então, é bem importante pensar antes de publicar. Na dúvida, será que eu posto essa foto? Será que eu escrevo isso? Na dúvida, não poste. Tá bom? Melhor se prevenir, tomar esse cuidado. Então, pensar bem antes de publicar algo. Não publique qualquer coisa na internet. É importante ter sempre uma medida, um senso, ter uma reflexão se aquilo realmente precisa ser postado, se aquilo não vai gerar dano para você ou se não vai gerar dano para outra pessoa. Então, a segunda dica aí é pense bem antes de publicar algo. Terceira dica, e muito importante: não exponha demais a sua vida pessoal na internet. Não poste dados pessoais e nem fale demais da sua vida para quem não conhece. Eu sei que a gente tem diversas redes sociais, diversas formas de exposição. As pessoas querem postar o que estão comendo, o que estão fazendo, aonde estão. Só que expor demais a sua vida, você está expondo a sua vida para quem? Para parentes, para amigos? Não, você também tem ali diversas outras pessoas que podem ter acesso à sua rede. Então,
expor demais a vida pessoal é um perigo, porque você não sabe para quem você está expondo, quem está tendo acesso àquilo ali. Postar o tempo todo onde você está, o que você está fazendo, é um risco, é um perigo. Então é interessante postar uma foto de viagem, uma foto com a família, postar foto em casa, uma foto que está comendo, mas não demais, não em, nada em excesso. Porque afinal de contas você está se expondo ali para milhões de pessoas que podem ter acesso ao material. Então tomem cuidado ao expor demais a sua rotina, o que você faz no seu dia a dia. Essa é uma regra muito importante e vamos seguindo. Não publique sempre sua localização. Em um passeio ou viagem, tome cuidado ao publicar foto enquanto estiver fora. Existem quadrilhas especializadas em sequestros e crimes baseados nas redes sociais da pessoa. Às vezes você vai fazer uma viagem e aí você posta que está indo viajar, posta que você está viajando e dependendo, você não sabe quem está tendo acesso àquelas suas fotos, àquelas suas informações. Então, o fato de você estar viajando, as pessoas vão saber que você não está em casa. Se você posta que está na viagem, posta o tempo todo a rotina, pessoas vão saber onde você está, que a casa talvez pode estar livre. Então vai viajar, tire muitas fotos, foca na viagem aí, ó, como a imagem do lado. O foco tem que ser na viagem. Aproveita, tira foto sim, mas tenta não postar sempre imediatamente, postar naquele momento que você estiver lá. Chegou em casa, separa as melhores fotos, posta, compartilha, mas não fique compartilhando sempre aonde você está. Isso também de compartilhar, estou na escola, estou aqui no shopping, acontece muito de fazer check-in, né? Estou aqui no shopping com as minhas amigas, no shopping tal com as minhas amigas. Isso também é perigoso, porque você está expondo para outras pessoas aonde você está, com quem você está. Então isso dá acesso, assim como nós já conversamos ano passado, a gente sabe que a internet tem milhares de pessoas boas, mas assim como no dia a dia, como na vida real, tem pessoas ruins também. Então tome cuidado com isso de publicar o tempo todo aonde você está, com quem você está. Isso é um risco e tem que ser evitado. E pessoal, tem diversas outras dicas para vocês de segurança na internet. Eu vou guardar as próximas dicas para nossa próxima aula. Para hoje eu quero deixar essas dicas. Semana que vem a gente finaliza as dicas, seja aqui EAD, seja presencialmente, e aí eu passo uma atividade para vocês. Semana que vem a gente finalizando esse conteúdo, vai ter uma atividade para vocês fazerem, valendo nota de informática. Não deixem de fazer as tarefas, não deixem de fazer essas atividades. Estou morrendo de saudades de vocês, da nossa rotina, do nosso contato presencial, dos nossos jogos. E eu mandei algumas sugestões de jogos esses dias, espero que vocês tenham recebido e tenham jogado também. Eu falei do Free, falei do Gartic, do Stop, do Perguntados. São jogos bem legais, continuem jogando. Estamos aqui do outro lado, mas trabalhando para vocês, preparando material. Qualquer dúvida, entre em contato e estamos aqui para dar esse suporte para vocês. E cada dia mais a gente vai aprendendo nessa situação, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço, um beijo para vocês. Se cuidem nesses dias e aproveitem o dia da melhor forma possível, estudando, tendo seu momento de lazer, tendo um momento com seu papai e com a mamãe. É muito importante a gente se juntar nesse período, tá bom? Então, até mais. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês, queridos? Espero que esteja tudo ótimo. Tudo bem. Trabalhando, montando as aulas, organizando os nossos conteúdos, para que vocês não percam nada, para que vocês não tenham nenhum problema quanto à apreensão de conteúdos e a aprendizagem de vocês, tá? Agora, eu quero falar para vocês, antes de começar a nossa aula, sobre o nosso horário.
Nós temos aula de redação na segunda, né? No caso agora dia 30/3/2020, e nós temos aula de redação também na sexta-feira, que é dia 3/4/2020. Nossas aulas são segunda e sexta, isso seguindo o nosso horário oficial. Então, a partir de agora, nós seguiremos o nosso horário de aulas, tá? Então, para cada aula nossa, vocês terão um vídeo relacionado a esta aula, tudo bem? Então, nesse primeiro vídeo agora dessa semana, é para nossa aula de redação na segunda-feira, né, que é dia 30. Nosso horário na segunda-feira é o quarto horário, tá bom? Vamos lá, meninos. Nós já tínhamos comentado, eu já tinha feito algumas explicações com vocês referentes a artigo de opinião. No início, né, do bimestre, nós falamos muito, fizemos muitas dissertações, testes de vocês, inclusive, foi elaborar uma dissertação, vocês fizeram várias em sala. E aí nós passamos para o artigo de opinião. Então, eu já tinha conversado com vocês em sala já algumas vezes sobre isso, né, sobre o artigo de opinião. E agora nós iremos trabalhar, tá bom? Nessa aula de hoje. Eu quero que vocês abram aí o livro didático na página 44 do livro de vocês, tá? Abram ele aí para vocês acompanharem aqui a nossa aula, tá? A temática que nós estudamos nas últimas aulas, nos textos de interpretação e charge, tirinhas, é um assunto relacionado à adolescência. Foi muito discutido em sala de aula, não sei se vocês se recordam, foi um tema que foi muito falado, muito mesmo. Essa questão da vida adolescente, esse período que vocês estão vivendo hoje. Então, aqui nós temos aqui produção de artigo de opinião. Acompanhem aí, por favor, tá, meninos? No texto, será que ficar é mesmo novidade? Do Jair Bauer, compara os relacionamentos amorosos dos adolescentes de hoje com os de décadas atrás. A seguir, você vai ler outro artigo de opinião, no qual a escritora Roseli Saião, psicóloga, consultora educacional e escritora, comenta também sobre relacionamentos amorosos, deixando evidente o seu ponto de vista. Ou seja, ela está deixando a sua opinião, a opinião dela, o que ela acha, o que ela acredita, o que ela pensa sobre o tema. Nesse caso aí, a questão dos relacionamentos amorosos. Nós, com frequência, fazemos em sala de aula leituras dinâmicas. O que é a leitura dinâmica? Vamos relembrar aí. É aquela leitura que um aluno lê até o ponto, o próximo lê até o ponto e assim por diante. Então, eu sempre venho fazendo esse tipo de atividade com vocês, para quê? Para que vocês trabalhem a oralidade, trabalhem a timidez, tenham mais desenvoltura com relação a essa parte oral das atividades. Essa questão da leitura em si, utilizando a voz, e não a leitura silenciosa. Tranquilo? Eu quero que vocês façam isso em casa. Quero que vocês trabalhem a oralidade. Eu quero que vocês façam essa leitura. Ah, mas eu não tenho ninguém aqui comigo agora. Tranquilo, lê sozinho. Lê tudo então, mas desde que leia o quê? Em voz alta. Ah, tem alguém aqui na minha casa, tem meu pai, meu responsável, minha mãe, meu primo, meu irmão, minha irmã, enfim.
chame eles para participarem também dessa leitura, até o ponto. Então, lembre-se que a leitura dinâmica é rápida. Terminou o ponto, o próximo tem que estar ligado para que não tenha essa perda da leitura, essa perda de entendimento da leitura. Porque aí fica voando, fica pensando, né? Sei lá no que, mas o que deveria estar pensando não tá, que é lá no texto. Então, tentem fazer isso em casa para não perder esse fio nosso, que vocês já estavam com um nível muito bom de leitura, em comparação ao início do ano. Vocês já estavam lendo, alguns alunos que são mais tímidos já estavam mais desenvoltos, a questão da pontuação, a acentuação estava melhorando. Então, para não perder esse nosso ganho, eu quero que vocês façam esse compromisso de estarem lendo em voz alta, tá? Eu não vou ler com vocês, tá? Eu vou deixar que vocês façam essa leitura em casa. Eu vou conversar agora com vocês sobre as questões. O título indica a ideia central discutida no artigo. Que ideia é essa? Qual que é a ideia que o título traz aqui? Adolescência antecipada. Então, você vai discutir isso aqui, nessa ideia, aqui na resposta da número 1. Número 2. O artigo de opinião é um gênero textual que visa a discutir questões polêmicas. O tema desse artigo é polêmico? Explique. Volto a falar com vocês. Prestem atenção nos enunciados, meninos. Eu venho falando com vocês isso com frequência, uma frequência muito grande. Prestem atenção nos enunciados. Eu pego muitas respostas em que o aluno errou porque ele não prestou atenção. Não é nem que ele não entendeu, ele não prestou atenção no enunciado. Ele leu rápido, ele leu sem atenção, e aí acaba tendo esse prejuízo quanto à resposta, tá? Então, aqui tá te perguntando, o tema desse artigo é polêmico? Sim ou não? Explique. São 2 etapas para que você conclua a sua resposta. Qual é a importância de discuti-lo? Vou responder. 3. Quais os possíveis destinatários desse artigo? Sublinhe no texto um exemplo que justifique a sua resposta. Destinatário é quem tá o quê? É quem tá recebendo, é para quem está sendo enviado, né, o texto. Então, você vai fazer o quê? Você vai lá no texto e vai sublinhar, tá? 4. Os artigos de Cristiane Lima e Roseli Saião fazem menção ao mesmo tema. No entanto, dão enfoques diferentes a eles. Em sua opinião, qual a importância de se discutir temas como esses e divulgá-los em jornais e revistas? Por quê? Então, você vai dar a sua opinião, tá? Em relação a essa divulgação de textos com essas temáticas, e você vai explicar o porquê da sua resposta. Na número 5, você vai falar o quê? Qual é a função do primeiro e do último parágrafo nesse artigo? Qual que é a função? Qual que é a função do primeiro parágrafo? Os primeiros parágrafos dos textos, eles servem para quê? Para introduzir temas, para identificar para o leitor qual tema vai ser trabalhado. E essa mesma ideia nós já trabalhamos lá em dissertação. Tem até esquemas aí no caderno de vocês, mapas mentais que falam sobre isso. Qual que é a função do último parágrafo? É de conclusão. Então, o primeiro parágrafo ele introduz e o último conclui. Já até acabei dando a resposta para vocês. Respondi já. Na 6. Reescreva com suas palavras no quadro a seguir os principais argumentos utilizados em cada um dos parágrafos destacados. Então, lá, segundo parágrafo, você vai falar o que? Você vai fazer um resumo aí com as suas palavras, explicando o que está sendo dito nesse segundo parágrafo. Qual que é a temática? E assim por diante, terceiro, quarto, né, até no 8º. Agora, vou falar com vocês aqui sobre a produção desse texto. Aí você vai falar assim, mas
eu produzi texto, professora, mas você não tem como corrigir agora, nesse momento, as nossas redações e tal. Não, nesse primeiro momento não, mas no segundo momento, quando nós voltarmos a ter nossas aulas presenciais, né, eu estarei corrigindo. Então, não deixem, então, pense assim, não tenha um pensamento de que, é tarefa de casa, mas eu não tô lá na escola, então eu vou deixar para fazer mais para frente. Não. Sigam esse roteiro como se você estivesse, sim, presencial lá na escola, tá? Então, essa atividade é uma atividade de casa, é um homework, é para você fazer em casa. Ah, mas eu já estou em casa. Sim, você está em casa, mas você vai fazer num outro momento que não seja agora, porque agora você, né, supostamente, eu creio que sim, esteja respondendo esses exercícios aqui que eu acabei de explicar. Então, para que dia que é esse homework? Para a próxima aula. Que dia é a próxima aula? Na sexta-feira. Dia da sexta-feira, 3/4/2020. Tranquilo? Antes de explicar para vocês aqui o homework, prestem atenção nesta imagem. Ela vem falando sobre o que é um artigo de opinião. Só para vocês se lembrarem, é um texto opinativo de cunho argumentativo. Trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida através de recursos argumentativos, comparações, exemplificações, depoimentos, dados estatísticos e etc. Então, o artigo de opinião, o próprio nome já diz, é um texto que tem o quê? Opinião, né? Aí tem opinião, então eu vou falar opinião. Ah, mas então eu vou falar o que eu quero? Não. Você vai discutir através de argumentos para você comprovar que aquela ideia sua que é a correta. Sempre pensando que, meninos, se eu estou falando a minha opinião, eu tenho que respeitar quem está lendo aquele texto. Então, eu não posso ser agressiva, eu não posso ser vulgar, eu não posso usar palavras, expressões ou ideias que possam gerar uma interpretação negativa, ou que possa ser agressiva, que possa ser deselegante, tá? Então, tomem cuidado com esse pensamento de, é opinião, então eu vou falar tudo. Não, você vai falar, mas tomando este cuidado, né? Tranquilo até aqui? Espero que sim. Vou voltar aqui, meninas. Então, aqui. Agora, é a sua vez de produzir um artigo de opinião e expor seu ponto de vista, dizendo se considera ou não precoce o namoro, entende, gente? Entre jovens de 10 e 11 anos de idade. Utilize argumentos para convencer o leitor de seu texto, que será a comunidade escolar, professores, pais e alunos. Os artigos serão expostos em um mural fora da sala quando estiverem prontos. Então, eu vou corrigir com vocês, eu pedir a leitura, né, a explicação de ideias, e depois nós iremos montar um mural lá fora. Novamente, quando vai montar esse mural? Quando as aulas voltarem, tá? Antes, leia algumas orientações para auxiliar na produção do seu artigo de opinião. Primeiro, decida seu posicionamento perante o assunto, ou seja, você é a favor? Você é contrário? Então, você define aí qual que é o seu posicionamento. Pesquise em jornais, revistas e na internet sobre o tema para enriquecer seus argumentos. Então, você procura textos, procura reportagens, análises, que te deem base para você elaborar a sua opinião e produzir o seu texto. Faça um levantamento de argumentos que você usará em seu artigo. Os argumentos devem ser convincentes. Pessoal, não use a palavra ache. Eu falei com vocês. Evitem os achismos. Porque se eu estou falando um texto e se eu falo assim, eu acho que isso é interessante, quem está lendo vai falar assim, peraí. Se nem a pessoa que escreveu esse texto tem certeza, nem tenta me convencer.
tá? Então, não evitem esses achismos. Eu acho, né? Pode ser que aconteça, né? Pode ser, não tenho certeza. Então, tentem evitar essas colocações verbais, palavras que denotem que não tem certeza do que está sendo dito, tá? Por isso, elabore-os de acordo com o destinatário escolhido. Vou falar com os pais, então eu vou utilizar palavras, eu vou utilizar argumentos que convençam os pais. Vou falar com os alunos, com os adolescentes, então eu vou utilizar argumentos que convençam os adolescentes de que a minha ideia é a melhor. Tranquilo? A linguagem deve ser simples e objetiva, nada de ficar inventando palavras, nem vocês sabem o significado, ou se sabe o significado, mas é um significado muito robusto que ninguém usa. Nada de ficar usando gírias, palavrões, marcas de da oralidade, tá? Que eu sempre venho falando com vocês isso em sala. Pense no título para seu artigo. Lembre-se que ele deve sugerir a ideia central do seu texto. Então, se eu estou falando de namoro na adolescência, eu não vou poder falar de uma viagem à praia. Pode até ser que no meu texto cite alguma coisa de viagem, mas o foco principal não é esse, tá? E o título, não esqueça de colocar o título. O título é o nome do seu texto, tá? A estrutura deve ser dividida em assunto, argumentos e conclusão. É muito parecido com a estrutura da dissertação, que vocês, como eu falei anteriormente, tem já mapas mentais e esquemas no caderno que falam sobre isso, tá? Podem retomar. A única diferença é que agora nessa linha de estudo que nós temos aqui agora, que é o artigo de opinião nesse gênero, é que tem a opinião. Então, você pode colocar o que você pensa. O texto deve ser na primeira pessoa. Utilize expressões como eu penso que, em minha opinião, ao meu ver, ao meu ponto de vista e entre outras, porque elas retomam essa ideia de que é você que está falando. Produzindo o texto. Faça uma introdução esclarecendo seu ponto de vista. Organize e escreva argumentos mais pertinentes ao seu posicionamento. Use uma linguagem formal, que eu falei anteriormente, nada de gírias, palavrões e etc, né? Utilize primeira pessoa do singular, que é a sua opinião. Então, você não vai colocar aí nós pensamos, taraná. Não é nós, não. É eu acredito, eu penso, em minha opinião, porque você está falando de você, do que você está pensando, não de outras pessoas envolvidas, tá? Apresente a conclusão de ideia no último parágrafo do artigo. Escreva numa folha de rascunho e aí depois você vai passar ele a limpo e vai deixar ele aí no seu caderno de quê, meninos? Falando aqui de novo porque tem gente, sabe, que às vezes confunde, coloca redação em literatura, coloca redação em gramática, tá? Então, você vai colocar aí no caderno de redação. Tranquilo? Avaliando o artigo vai ser em sala de aula, tá? Quando nós voltarmos. Um beijo, um abraço, cuidem-se. Até o próximo vídeo. Beijo! Fala galerinha, beleza? Professor Matheus aqui e vamos dar seguimento às nossas aulas. A gente parou e hoje o conteúdo é raiz quadrada com números decimais, beleza? Esse é o conteúdo que começa na página 43 do livro e vamos lá. O que vai mudar de uma raiz quadrada de um número inteiro para um número decimal? Praticamente nada. A gente vai ter que fazer, só que, diferente do número inteiro, na raiz quadrada de número decimal, a gente vai ter que fazer por tentativa. Porque a gente não sabe quanto que é uma raiz de 1,44, a gente não sabe quanto que é uma raiz de 0,09, 0,36, igual a gente fazia com a raiz de 9, por exemplo. A gente já tem na cabeça que é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Beleza? Então aqui, ó, quando se deparar com a raiz quadrada de um número decimal, basta analisar com calma e ver o que consegue fazer para facilitar seus cálculos.
Sem trapacear, é claro. Nada de calculadora ou celular. Vamos supor que você dedicara com essas coisas feias aí, ó. Raiz de 1,44. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, você pode fazer o seguinte, ó. Vamos pensar num jeito que vai facilitar a sua vida. Ou você faz por tentativa, ou nesse caso aqui tem como você fazer o seguinte, ó. Raiz de 144 sobre 100. 144 dividido por 100 não dá 1,44? Isso aqui vai dar o quê? Ó? Raiz de 144 a gente sabe que é 12. E raiz de 100 é 10. 12 dividido por 10 é 1,2. Entenderam? Então a gente achou que a raiz de 1,44 é 1,2. Mesma coisa aqui com raiz de 0,09. A gente pode colocar aqui, ó. Raiz de 0,09 é a mesma coisa que 9 sobre 100. Beleza? Raiz de 9, 3. Raiz de 100, 10. 10, 3 dividido por 10, 0,3. Ok? E por último, raiz de 0,36. Mesma coisa. Vai colocar 36. Deixa eu fazer outra aqui, ó. Raiz de 36 sobre 100, que é igual a 6 sobre 10, que é igual a 0,6. Beleza, gente? Então, a gente viu a raiz de número decimal. Agora, vamos supor que a gente tenha raiz exata de um número. A gente quer achar a raiz exata de um número. Como já foi explicado em sala de aula, para se calcular a raiz quadrada de um número, temos duas opções. Por tentativa, a gente ficar tentando, né, multiplicar um número por ele mesmo, para ver se vai dar esse número aqui, igual nesse exemplo é 5.184. Se a gente for ficar testando, pode demorar muito. Então, aí tem o método da fatoração, que é o meu preferido. Exemplo, vamos fazer aqui, ó, raiz de 5.184. Vamos lá, ó, no pente para fazer aqui, ó. Raiz de 5.184. A gente vai fatorar esse número, certo? Vamos fatorar ele? Então vai ficar o seguinte, ó. Vamos fatorar 5.184. Correto? Primeiro, por 2. Como é que a gente faz? Vamos dividir começando por 2, não é? Então vamos lá. Por 2 vai dar 2.500 dá 5.184 dividido por 2 dá 92. Então vai dar 2.592. 2.592. Dividindo por 2, né? Não é isso? Tá. Agora vamos dividir. Dá para dividir por 2 de novo? Acho que dá, não dá? Então vamos dividir por 2 de novo. Vamos pôr o 2 aqui. Então vai ficar 2.592 dividido por 2 dá 1.296. Beleza? Tá. Então dá para dividir por 2 de novo? Dá. Então vamos pôr 2 aqui. Então vai ficar 1.296 dividido por 2 vai dar 648. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Então 648 dividido por 2 dá 324. Beleza? Dá por 2 de novo. Vou aumentar aqui. 324 dividido por 2 dá quanto? 162. 162 dividido por 2 dá quanto? 81. 81 tem como dividir por 2? Não. E por 3? Tem como? Tem. Dá quanto? 27. Então vou pôr 3 aqui. 3 dividido por 27 tem como também? Dá 9. 9 dividido por 3, 3 e 3 dá 1. Então, nossa fatoração deu isso aí. Beleza? Então ficou 2, 2, 2,
stand 2 aí, 3. Como é raiz quadrada, gente, ó, uma dica, ó. Como aqui é raiz quadrada, é como se tivesse 2 aqui, eu vou agrupar sempre de 2 em 2. Se fosse raiz cúbica, era de 3 em 3. Raiz quarta, 4 em 4, beleza? Então, ó, aqui ficou 2 ao quadrado, aqui 2 ao quadrado, aqui 2 ao quadrado, aqui 3 ao quadrado e aqui 3 ao quadrado. Beleza? Então vamos lá, ó. Isso aqui vai ser o quê? Vai ficar assim, ó. Raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tá? O 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, o 2 sai da raiz, então vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, o 2 também sai da raiz, que dá o quadrado. Aqui o outro 2 também sai da raiz, o 3 também sai da raiz e o outro 3 também sai da raiz. Então é só fazer essa conta aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Vezes 3, 72. Então pronto, ó. Raiz de 5.182 é 5.184 é 72. Beleza? Então, é isso aí. Próximo exemplo. Qual que era? Lá no nosso slide era raiz cúbica de 216. Vamos lá. Raiz cúbica de 216. Vamos fatorar. Mesma coisa. 216. Por 2. Dá quanto? 108. Por 2. Dá quanto? 54. Por 2. Dá quanto? 27. Não tem como por 2 mais. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Beleza. Agora é raiz cúbica. Então eu tenho que agrupar de 3 em 3. 2 ao cubo. 3 ao cubo. Então vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Certo? 2 ao cubo com a raiz cúbica ele sai da raiz. Fica 2 vezes 3 ao cubo. Dentro da raiz cúbica dá 3. Então vai ficar 2 vezes 3, 6. Então a raiz cúbica de 216 é 6. Beleza? Fácil, não é? Tá. Então agora vamos voltar lá na nossa apresentação. A gente fez essas duas. Beleza? Então, próximo. O último exemplo, raiz de 71. Tá, raiz de 71, ele não tem raiz. O 71 ele não tem raiz exata, né? Então como que a gente pode fazer isso aí? Uma outra dica para vocês agora. Novo. Tá, raiz 71. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. E 9 ao quadrado, 81. O 71 ele está entre 64 e 81, não é? Está entre esses dois. Então, ou seja, ele está entre 8 e 9. Ou seja, ele vai ser 8, alguma coisa. A raiz de 71 vai ser 8, alguma coisa. Então, o que basta? A gente testar. Vamos testar, então. Vamos testar 8,5 vezes 8,5. Vamos ver. Esse jeito, quando a gente tem uma raiz de um número que não dá raiz exata, infelizmente a gente tem que fazer por tentativa. Vai ficar 5 vezes 5, 25. 5 vezes 8, 40. Mais 2, 42. 8 vezes 5, 40. Sobe 4. 8 vezes 8, 64. Mais 4, 68. Vai ficar 5, 2, 12, 7. Então, ó, 72,25. Passou, não passou? Então, provavelmente vai ser o 8,4. Então, a gente vai deixar aqui, ó, aproximadamente 8,4. Vocês podem fazer aí, vai dar 8,4 vezes 8,4 vai dar próximo 70,56. Então é o mais próximo que a gente consegue chegar. Beleza?
Aí se eu pedir com 2 casas depois da vírgula, tem que ir testando outra casa aqui, ó. 8,43, por exemplo. 8,42, mas só uma casa depois da vírgula tá bom. Beleza? Entenderam? Então é isso. Eu vou deixar uma atividade para vocês. É a página 46, a número 2, e a página 50 e 51, número 2 e número 5. Beleza? Aí a próxima aula, não precisa se preocupar se não conseguirem fazer ou quiserem saber a resposta, que na próxima aula a gente vai resolver tudo junto. Eu vou resolver com vocês correção. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima.